Brasil anuncia investimentos chineses no nosso território na casa de 27 bilhões de reais. Só que, claro, além da parte positiva da criação de emprego, movimentação da economia, parte da oposição começa a ver uma dependência muito grande do Brasil em relação aos chineses. Será que faz sentido até do ponto de vista geopolítico? Falar um pouquinho também, galera, sobre o PKK, o Partido Nacionalista do Kurdistão, que abandonou a luta armada na Turquia, o que significa para o país e para todo o Oriente Médio, enquanto o Zelensky anuncia que aceita a proposta da Rússia e quer se reunir com a intermediação da Turquia para tratar da negociação de paz com os russos. Vai lembrar que até o Trump anunciou que está muito feliz, obrigou a Ucrânia a participar dessa negociação e fala que até ele pode dar uma passadinha pela Turquia. Mas, ao mesmo tempo, aparentemente os russos deram um mal entendido ali e talvez o Putin não aceite participar. Será que de fato vai ter essa reunião? Falar um pouquinho também, galera, sobre o acordo muito bem sucedido, pelo menos momentaneamente, entre Estados Unidos e China de redução das barreiras alfandegárias. Só que assim, né, enquanto temos boas notícias, há algumas notícias também não animadoras de uma possibilidade de fato do fim dessa guerra comercial. Para finalizar, pessoal, falar também sobre a possibilidade do Trump desenvolver na Síria uma nova Trump Tower, em um símbolo gigantesco de uma tentativa de união do HTS, grupo que coordena a Síria hoje, com o Ocidente, enquanto um presente do Catar, na casa de 400 milhões de dólares, o novo Air Force One do modelo Boeing 747-8, um avião de luxo que pode substituir o atual avião presidencial, pode ser motivo de disputa política e até mesmo de possibilidade de impeachment contra o Trump. Por que será que existe essa polêmica envolta na doação do governo do Catar de um presente, um avião presidencial para os Estados Unidos, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, o Brasil, ele assinou, na verdade, né, não um acordo, mas vários acordos em vários setores diferentes de investimentos chineses no Brasil. Isso faz parte de uma viagem que o Lula fez inicialmente para a Rússia, se reuniu ali com Putin, tratou, né, sobre a possibilidade de paz, colocou que poderia até intermediar uma possibilidade de negociação entre Ucrânia e Rússia, mas principalmente para estabelecimento de relações comerciais, e depois está em visita à China. Primeiro para uma reunião prévia entre Brasil e China mesmo, a gente fala, né, de uma comitiva gigantesca que foi em direção à China, São Lula, mais 11 ministros, foi também a primeira-dama, o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, cerca de 200 empresários e várias outras autoridades, para estabelecer uma relação de parceria, aumentar, aliás, né, a parceria entre China e Brasil. Segundo o presidente brasileiro, na última década a China passou de 14ª para a 5ª em investimentos diretos. Hoje a China é o principal investidor asiático e conta com mais de 54 bilhões de dólares no Brasil. Segundo ele, além desses investimentos, ele também quer elevar o intercâmbio de turistas e ampliar a conexão aérea Brasil e China, o que de fato, galera, se for consolidado, pode ser um ponto muito importante para o Brasil, porque a gente sabe que a China, ela vem passando nas últimas décadas por um aumento do poder de compra do trabalhador médio chinês, que, claro, começa a se comportar cada vez mais como uma classe média e também fazendo turismo internacional. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de ir para o continente europeu em 2018, se não me engano, né? Passei ali por alguns países e, cara, de verdade, pô, no Reino Unido então nem se fala, tá? Mas vamos colocar chutar por baixo? Não existe nenhum dado estatístico, tá? É data Ricardo, ou seja, o que eu lembro da minha cabeça. Mas chutando baixo, um sétimo ali, vai colocar uns 15% mais ou menos, dos turistas que eu vinha dos principais pontos turísticos do continente europeu, seja no Reino Unido, na França, na Itália, eram chineses. Por quê? Porque houve um aumento do poder de compra. Poxa, se de fato os chineses começarem a ver o Brasil como um principal ou um dos principais destinos turísticos,
seria um ponto bem importante para desenvolvimento do setor de hotelaria, o setor, enfim, terciário aí de viagens e serviços no Brasil. Colocou também, galera, que a China tem sido tratada muitas vezes como se fosse uma inimiga do comércio mundial, quando na verdade se comporta como um exemplo de país que quer estabelecer negócios com países que foram esquecidos por outros nos últimos 30 anos. Vi aqui, depois do Lula, né, fazer uma crítica ao Trump no passado recente, alegando que ele está atuando contra o comércio internacional, que ele deveria ouvir um pouco mais o que o Reagan e que a Thatcher colocaram, que eram princípios mais liberais, que hoje o país mais liberal parece ser mais a China do que exatamente os Estados Unidos. Então fez críticas severas aos Estados Unidos, colocando, tá vendo, ó, tem países aí, Estados Unidos, né, que esqueceram a gente, ou os países do sul global nos últimos 30 anos. Agora não. Agora a gente percebe que a China está disposta a fazer um comércio internacional. E, aliás, de fato, a China ela mudou bastante sua postura. O Brasil, até no primeiro governo Lula, foi um dos primeiros países que reconheceu a China como, de fato, uma economia de mercado, né? E a China entrou para a OMC, por exemplo, em 2001, disposta a respeitar um pouco mais as legislações internacionais. E convenhamos que até, por exemplo, na guerra comercial entre China e Estados Unidos, a China estava se comportando como uma defensora maior do livre comércio, em detrimento do Trump, que falava em sobretaxar países estrangeiros. Então ficou um pouco conturbada a situação da China com uma economia mais socialista, né, mais interventora. Dentre os negócios que os chineses estão investindo no Brasil, a gente fala, pessoal, dentre outros, tá? A criação, por exemplo, ou a vinda da empresa Meituan, que é dona do aplicativo Kita, que é um aplicativo de entrega, de delivery, que já atua em alguns países, que pode fazer concorrência hoje ao iFood, por exemplo, que controla quase que 80% das entregas de alimentos no Brasil. Os investimentos estão na casa de bilhões de reais. A gente fala, por exemplo, da GWM, que promete, por meio dos seus carros elétricos, desenvolver uma plataforma no Brasil, mecanismos de criação de novas tecnologias também no Brasil. A gente fala, pessoal, da Longsys, por exemplo, que é uma empresa de chips semicondutores, que pode fazer investimentos também, tanto no estado do Amazonas, como também em São Paulo. E a estatal chinesa, a CGN, que está relacionada à produção de energia, na China muito mais voltada à área nuclear, mas aqui no Brasil um parque de energia renovável, possivelmente eólico e solar, no estado do Piauí. A gente fala de investimentos de novo na casa de 27 bilhões de reais. Só que aí levanta uma polêmica, e eu sei que alguns de vocês estão pensando, professor, mas isso não pode gerar um monopólio dos investimentos chineses? Porque, de novo, não existe bonzinho na geopolítica internacional. A China está investindo no Brasil, não é porque gosta dos belos olhos do Lula ou porque gosta do carnaval brasileiro, né? Galera, são negócios. E a China sabe que fazendo esses investimentos, isso seria bom para o Brasil. Na questão de criação de emprego, pagamento de impostos, na diversificação de tecnologia, criar concorrência, por exemplo, nos deliveries, né? Aplicativos de comida para rebaixar o preço e aumentar a oferta de empregos. Então, sim, de fato, é importante. Mas para a China também é uma oportunidade de mercado e também investimentos geopolíticos. Claro que o Brasil percebe que hoje os investimentos estrangeiros estão ficando maiores dos chineses em detrimento dos americanos. Isso abre possibilidade para aumento, por exemplo, de relações comerciais, relações diplomáticas, relações geopolíticas. Nesse caso, não, mas poderia, por exemplo, poxa, a gente tem um porto gigantesco desenvolvido ali no Peru, que pode abrir uma possibilidade do Brasil negociar muito mais rápido com o mercado asiático. E como que vai chegar até o porto peruano? Fazendo uma ferrovia bioceânica com investimentos chineses, criando uma situação de dívida, seja com o NDB, o Banco dos BRICS, ou talvez investimentos da China. Então, é uma oportunidade da China também crescer geopoliticamente na América Latina. Outra crítica que é feita, quando a gente pega, por exemplo, a relação comercial entre Brasil e China, de fato, hoje os chineses são os principais compradores de produtos brasileiros. Isso gera uma dependência muito grande do Brasil frente aos chineses e é uma relação um pouco desigual no sentido de quais são as exportações e as importações. O Brasil exporta muita commodity, é ferro, soja, né, dentre outros grãos, por exemplo. E aí, o próprio Lula falou sobre isso, que a ideia é fazer com que haja ganhos no campo da agromineração para que possa se investir no setor de pesquisa e tecnologia e fazer com que o Brasil fique mais competitivo nos setores de chips, automotivos. Então, a ideia do Brasil, segundo o governo brasileiro, o que, claro, né, não sei se vai consolidar de fato, é fazer com que esse monte de investimento seja oportunidade para o Brasil ganhar dinheiro e investir nos setores que, de fato, mais interessam dentro desse nosso capitalismo financeiro e informacional, que é o setor de gestão, pesquisa, tecnologia, para que a gente possa ser os novos chineses e produzir a nossa nova tecnologia para exportar para outros países.
de fato, aumenta a dependência, mas aumentam os investimentos estrangeiros. Cara, na minha concepção, tá? Deixa de ser professor, passa a ser Ricardo aqui falando. Professor, mas é a China que tem um modelo que não combina com a nossa democracia liberal ocidental. Não mesmo. Isso quer dizer, então, que a gente não pode aceitar investimento chinês. Não, professor, mas é que eles têm um modelo de governo tal. Então a gente vai colocar como régua algum tipo de moral para esses investimentos? Moral que os Estados Unidos têm em qual? Com a prisão de Guantánamo, ou com as atitudes que faz, por exemplo, ou já fez de interferir em democracias estrangeiras. Bem como os chineses também, galera. Não tô querendo defender um ou outro, né? Tô colocando que as relações comerciais, poxa, se for bom para o Brasil e respeitar a nossa soberania, por que não? Que venham investimentos dos Estados Unidos, investimento dos europeus, sei lá, galera, de qualquer país que queira investir no Brasil, criar oportunidades e que o Brasil saiba lidar com isso para transformar esse recurso que está vindo em oportunidade para o povo brasileiro e, claro, principalmente tecnologia nacional. Enquanto isso, galera, uma notícia bem importante e bem significativa, que foi o grupo PKK, que é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, anunciando o abandono da sua luta armada. Eles se fundaram, né, eles surgiram, na verdade, começaram a luta armada por volta de há 40 anos, aproximadamente, e eles desejam, ali na Turquia, a criação do Estado, o Estado do Kurdistão. Lembrando que os curdos, eles são conhecidos como um dos maiores povos apátridas do mundo, e principalmente na região da Turquia. Por quê? Porque eles alegam que eles não têm os mesmos direitos da população turca. Então não tem direito à documentação, são um povo segregado, que não consegue ter empregos registrados, regulares, não tem acesso ao sistema de saúde, sistema de educação, e o grande sonho deles era a formação de um Estado nacional. Só que, claro, aonde eles querem criar é uma região super estratégica, próxima ali da Síria, próximo de outros países do Oriente Médio, e para piorar a situação, é a região de nascente do Rio Tigre e Rio Eufrates, por região super estratégica para a Turquia. Já não acho que a Turquia aceitaria perder nenhum território, ainda mais o território que os curdos querem formar o Estado do Kurdistão. Então, o Partido do Kurdistão, o PKK, ele tinha uma luta armada, inclusive com atentados, né, contra o Estado turco, e era muito perseguido, principalmente pelo Recep Erdogan, atual mandatário da Turquia. O PKK vinha em negociações com o próprio governo Erdogan e, aparentemente, segundo eles fizeram em um congresso nacional que foi desenvolvido para eles abandonaram a luta armada, pelo menos, claro, em curto prazo. Segundo, pessoal, o grupo, eles estão, então, encerrando as suas operações militares imediatamente e anunciaram que a entrega de armas vai depender da resposta e da postura do governo turco em relação ao destino dos integrantes do PKK e do povo curdo também. O próprio Erdogan colocou que é o começo de uma nova era para a Turquia, uma era de pacificação. Será, galera, que o Erdogan, em troca da abertura ou da finalização dessa luta armada, das relações mais ríspidas entre o PKK e o governo turco, vai dar um pouco mais de autonomia, respeito e fornecer, de fato, uma cidadania plena para os curdos que vivem na Turquia? É a questão que se coloca, mas, pelo menos por enquanto, abandonou-se a luta armada. Ponto claro, bastante significativo. Enquanto isso, galera, temos também o próprio Zelensky anunciando que aceita a proposta do Putin. Para fazer uma breve recapitulação, porque tratamos aqui nos vídeos passados, há uma pressão cada vez maior do Trump, da União Europeia. A gente teve uma reunião nesse final de semana, por exemplo, em Kiev, com a presença do Friedrich Merz, com a presença do Macron, com a presença do Keir Starmer, do Donald Tusk, por exemplo, da Polônia, e do Zelensky. Aliás, rolou até um vídeo, né, com uma polêmica aí, porque tinha na mesa de reunião, né, o Macron tava com um negocinho, aí quando foi filmar, ele foi lá e puxou, aí começaram a divulgar que poderia ser algum tipo de entorpecente, aquele negocinho branco, né, sabe o que eu tô falando? Galera, na minha visão, tá? Tá mais do que claro que era um lenço de papel, mas enfim, né, começaram as teorias da conspiração da internet, né, mas enfim. E aí, eles anunciaram um apoio irrestrito para a Ucrânia, anunciando que se a Rússia não aceitar um cessar-fogo de 30 dias, sem nenhum tipo de pré-condição, aumentariam-se as sanções contra os russos. A Rússia, em resposta, anunciou que não aceita esse cessar-fogo de 30 dias, mas que quer negociações direta entre Rússia e Ucrânia, e falou que formaria um corpo de representantes para negociar com a intermediação da Turquia. Preste bem atenção, um corpo de representantes. Pois bem, galera, por mais que a União Europeia esteja pressionando, olha, Zelensky, só faça o acordo ali de cessar-fogo, se de fato, né, a Rússia fizer, aliás, uma negociação, se a Rússia fizer o cessar-fogo, o Trump, ele foi assim, extremamente enfático, colocou, o Putin não quer um cessar-fogo, mas quer se encontrar na Turquia. A Ucrânia deve concordar imediatamente. Estou começando a duvidar que a Ucrânia fará um acordo, faça a reunião agora, tipo assim, ô Zelensky, você não vai participar?
Sabia, tá vendo? A Ucrânia não quer um acordo, então por conta disso, né, pode ser que talvez eu reduza o repasse de verbas, pode ser que eu deixe de apoiar a Ucrânia, quase uma chantagemzinha, né? Tipo, vai, o Putin concordou, vai lá fazer reunião com o cara, né? Pois bem, galera, o Zelensky falou que aceita e que está disposto a fazer uma mediação tete a tete, Putin e Zelensky, quinta-feira em Istambul. Tivemos palavras, pessoal, do próprio Erdogan, falando que está disposto também a fazer essa reunião, e o Zelensky colocando que ele falou com o Erdogan para discutir os principais detalhes da reunião na Turquia, que pode ajudar por fim a essa guerra. Estamos prontos para falar com o Putin. Até o Trump gostou da ideia, e o Trump falou, né, segundo as suas palavras, acho que sim, podemos ter um bom resultado. Pense em voar para lá, mesmo em meio a tantas reuniões. Porque vai lembrar que o Trump vai estar em visita ao Oriente Médio, passando pelo Catar, que aliás tem polêmica, falaremos daqui a pouquinho no vídeo, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, vai passar por uma série de países e pode dar uma passadinha na Turquia para também fazer essa força de paz entre Rússia e Ucrânia. Ou seja, a bola está com Putin. Mas presta bem atenção. O próprio Peskov, que é o porta-voz do Putin, colocou: não aceitaremos pressão. Linguagem de ultimatos é inaceitável e inapropriada. Nunca ninguém pode falar assim com a Rússia. E começam a ter rumores, a própria agência TASS de notícias, que é uma agência que é muito influenciada pelo próprio governo russo, colocou que o Putin não aceitará fazer parte de algum tipo de evento, algum tipo de coisa, né, que seja um teatro internacional. Por quê? O que o Putin tinha colocado eram negociações diretas, mas não entre Putin e Zelensky, e sim negociações diretas entre uma comitiva da Ucrânia e uma comitiva da Rússia. Mais ou menos os mesmos moldes do que aconteceu lá no começo do conflito, que também tinha sido mediada por Istambul, pela Turquia. O que o Zelensky colocou agora não é que ele quer uma comitiva, ele quer ele, Zelensky, e ele quer o Putin, em negociações diretas, talvez até com a presença do Trump entre os dois. Isso, de novo, tá? As informações vêm pela agência TASS de notícias. Não sei se outras mídias vão repercutir, se é de fato uma fala oficial do governo russo. Eu particularmente não vi a Rússia, né, o Peskov falando sobre isso. E sim a TASS, que é uma agência importante, que tem uma ligação forte com o governo russo repercutindo. A Rússia não vai aceitar negociações diretas entre Putin e Zelensky, e sim entre corpo diplomático da Rússia e corpo diplomático da Ucrânia. E aí, quem vai estar errado? Porque quem não vai ter aceitado? O Zelensky, que não vai ter aceitado ser uma comitiva ucraniana e pede para ser o Zelensky, ou Putin, que não aceita ser o Putin e pede para ser uma comitiva russa. Então é mais um dos problemas. E lembrando que uma reunião nem de longe significa um cessar-fogo ou algum tipo de proposta de paz. Por exemplo, tem pontos como se a Ucrânia vai entrar para a OTAN, não sabemos, com quem vai ficar a Crimeia, com quem vai ficar os territórios que foram ocupados, conquistados, fizeram um referendo. Então, vai poder, por exemplo, continuar os europeus armando o território ucraniano. Então, são vários pontos que estão em suspeição. Nem sei se a reunião vai rolar, justamente por conta dessa diferença de pensamento entre russos e ucranianos. Se de fato essa for a situação, hein? Quem, entre aspas, arregou? O Zelensky, que pede para ser uma reunião Zelensky-Putin, ou Putin, que não aceita ser uma reunião Zelensky-Putin e pede para ser uma comitiva dos dois países? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, galera, tivemos notícias importantes também sobre, percebam, né, que hoje a gente está falando de vários acordos. Nem todos tão bem sucedidos assim, é fato, mas vários acordos importantes entre dois países. E teve um acordo entre China e Estados Unidos. A reunião, que contou com Scott Bessent e o vice-primeiro-ministro da China, que é o principal representante para assuntos econômicos do país, limitou que durante os próximos 90 dias, entre China e Estados Unidos, a gente não vai ter essas super tarifas que foram colocadas. Os produtos americanos que estavam taxados, né, pelos chineses em 125%, as tarifas caem para 10%, e os produtos chineses que estavam sendo taxados pelos Estados Unidos na casa de 145%, alguns até 245%, as taxas caem para somente, entre aspas, 30%. Vale lembrar, pessoal, que além disso, o Scott Bessent colocou que isso são taxas universais, mas existem alguns produtos, como semicondutores, como aço, como produtos farmacêuticos, que os Estados Unidos consideram como setores estratégicos e talvez não haja toda essa redução das tarifas. Falando, pessoal, em produtos farmacêuticos, o Trump já está tomando algumas medidas para tentar reduzir a inflação, e uma das questões é que ele está reduzindo fármacos de 30% a 80% do seu valor. Medida também polêmica aí do governo Trump, tá? Mas, enfim, né?
os dois países viram com ótimos olhos durante os próximos 90 dias. O próprio Scott Bessent colocou que o consenso das delegações é que nenhum dos lados quer se desacoplar. As tarifas altíssimas eram equivalentes a um embargo e os dois lados querem um comércio internacional. Ou seja, o Scott Bessent e a China vêm com excelentes olhos. Mas, tá vendo, professor? Sempre tem o mas, né? Sempre tem o mas. Mas, pontos importantes. Mesmo que a gente fale de tarifas de 10% parte da China e de 30% parte dos Estados Unidos, são tarifas altas, hein, galera? Pô, taxar em 30% produtos chineses, que, de novo, são responsáveis por grande parte dos insumos de produtos que são produzidos nos Estados Unidos, ainda pode gerar um processo inflacionário. Claro que é melhor do que 245, 145, na prática é que nem o Scott Bessent falou, é um embargo, né? Desativa o comércio entre os dois países. Mas ainda assim são tarifas altas, que podem resultar em inflação para os Estados Unidos. Claro que a Bolsa recebeu de ótima maneira, as empresas americanas subiram bastante, porque é um princípio de algo que pode acontecer. Mas o próprio Scott Bessent fez ressalvas, colocando que alguns produtos estratégicos vão continuar sendo taxados, e isso é uma pausa, não é um acordo, é uma pausa de 90 dias. Pelos próximos 90 dias, essas serão as tarifas. Caso não tenha nenhum tipo de acordo, essa pausa pode ser desfeita. O próprio representante dos Estados Unidos, Scott Bessent, colocou que uma reunião, ou uma ligação pelo menos, entre Xi Jinping e Trump deve acontecer nas próximas semanas, talvez nos próximos meses. Pelo menos antes de 90 dias, que é quando vence esse acordo comercial entre China e Estados Unidos. Será, pessoal, que há a possibilidade aí de uma paz entre os dois? É uma questão polêmica. Tivemos também, galera, o líder do HTS, o Al Jolani, fazendo uma proposta inusitada para o Trump. Como eu falei para vocês, o Trump ele vai estar nos próximos dias em uma viagem em direção ao Oriente Médio. Vai visitar os Emirados Árabes Unidos, vai visitar a Arábia Saudita e vai visitar também o Catar. E também Israel, muito possivelmente, tá? Pois bem, galera, e a Síria, que com Al Jolani está desesperada para se consolidar como um país reconhecido pelos países ocidentais, porque lembrando que o HTS tomou o poder na Síria, tirando o governo Bashar al-Assad, que claro que responde, é excelente para os governos ocidentais, mas ele vem do HTS, que é uma dissidência da Al-Qaeda, um grupo, galera, convenhamos que é reconhecido como um grupo terror, né, por grande parte aí dos países ocidentais, principalmente pelos Estados Unidos. Então ele não goza de toda aquela credibilidade com os países ocidentais. Mas ele está buscando isso. A própria mudança de figura do Al Jolani, que se vestia antes de uma maneira muito mais próxima de organizações árabes, né, enfim, hoje ele tem um tipo de vestimento, um tipo de comportamento muito mais próximo do Ocidente. Pois bem, ele anunciou que ele quer aumentar os investimentos americanos, que ele quer uma proximidade, que ele quer que o Trump visite a Síria nessa reunião que vai ser feita, né, nesse tour que o Trump falar pelo Oriente Médio, e anunciou que existe a possibilidade até mesmo da construção de uma Trump Tower que vai ser feita no território da Síria, com uma mostra que a Síria está disposta a aprofundar suas relações ocidentais. Cara, o Trump é meio egocêntrico, hein? Será que ele vai topar, então, se aproximar da Síria justamente para conseguir ter acesso a uma Trump Tower no território sírio? E para finalizar, pessoal, temos também uma polêmica envolta no recebimento do novo Air Force One. Para quem não sabe, é o avião presidencial dos Estados Unidos. Não sei se vocês têm essa noção, mas o Air Force One não é exatamente um modelo específico de avião, né? Um modelo aí de uma fábrica específica. Mas significa o avião presidencial que o presidente está usando naquele momento. Hoje a gente tem dois modelos que são utilizados, dois modelos Boeing, mas que já tem mais de 30 anos de uso. E claro, cara, a gente fala, porque assim, não é qualquer avião comercial, avião que a TAM utiliza, né? Não é assim. Pô, a gente está falando de um avião que tem uma série de proteções especiais porque está levando o presidente dos Estados Unidos. Percebam que ele é muito visado, claro. Então a gente fala de um avião, pessoal, que tem contramedidas eletrônicas, é quase um sistema de bunker ali interno, tem sala de conferência, tem centro médico, tem fuselagem reforçada, até mesmo contra ataques eletrônicos, né, algum tipo de onda eletromagnética, em caso de uma guerra nuclear e coisa que o valha. Então, não é qualquer tipo de avião que pode ser utilizado como Air Force One dos Estados Unidos. E entendo que isso é um símbolo da soberania dos Estados Unidos, é um elemento ali do soft power americano se consolidando com uma grande potência geopolítica. Só que ele está há mais de 30 anos e ele está defasado. E aliás, como todo equipamento defasado, exige um custo de manutenção cada vez maior, com algumas peças, já que ele tem mais de 30 anos, que não são tão facilmente produzidas e encontradas no mercado. Então existem problemas. Já era uma proposta do Obama fazer a troca do avião presidencial. Foi uma proposta do Trump durante a sua primeira campanha, o Biden não falou tanto sobre isso, e agora é uma proposta do Trump novamente.
quando surgem eles, os Qataris, né? Ou seja, o Qatar. O Qatar ofereceu, como um presente para o Trump mesmo, um avião do modelo 747-8, que custa mais ou menos ali esses 400 milhões de dólares, como um presente para o governo americano. Ele tem pouco mais de 10 anos de uso e claro que teria que passar pela indústria militar americana para fazer toda uma reforma para deixar ele disponível para ser um Air Force One dos Estados Unidos, o que demandaria, claro, um recurso a mais, e estima-se de 1 a 2 anos para fazer enfim, a infraestrutura necessária para receber o presidente. E o Trump falou que ele está extremamente animado. Ele fez uma visita, um avião de luxo ali, né, muito bonito, tudo tal. Só que existem problemas relacionados a isso. Por quê? Não está muito claro ainda se o Trump ele considera que esse avião vai ser dado para a presidência dos Estados Unidos ou vai ser dado para ele, que são coisas diferentes. Talvez entre, por exemplo, a sua biblioteca privada, né, entre aspas ali, de aviões de aviões. E aí seria um presente que o Estado do Qatar está dando para um presidente dos Estados Unidos. E entendam, como eu falo, na relação geopolítica não tem bonzinho, né? Nossa, como os catares são bonzinhos, eles gostam, cara. Quando você pega, pra quem gosta de futebol, né? O PSG, que foi comprado por um fundo do Qatar. É por quê? Porque o Qatar gosta muito do campeonato francês? Não, porque é uma forma de reforçar o soft power do Qatar, a influência do Qatar em um país super importante, que tem a Torre Eiffel, Paris, né? A capital da moda europeia. Então, uma mostra de influência do governo do Oriente Médio do Qatar ali no continente europeu, entende? Óbvio que faz parte, né, de uma política de influência do Oriente Médio. Só que dentro desse contexto, no caso até o sport washing que a gente fala, né, limpar a imagem do Qatar utilizando o futebol como um dos seus elementos. E o Qatar é um país que é muito dúbio nas relações geopolíticas internacionais. Por exemplo, ao mesmo tempo que tem a maior base militar americana, base aérea, no território do Qatar, o Qatar é um país, por exemplo, que tem ligações com as lideranças do Hamas, que inclusive participa de mediações com o Irã, que é o principal inimigo dos Estados Unidos no Oriente Médio. Por que será que o Qatar está disposto a fornecer um presente de 400 milhões de dólares para o Trump? Professor, e o Trump pode aceitar isso? Ele pode, se for um elemento pessoal, com autorização do Congresso. Os democratas estão colocando que isso é horrível e que reforça, de novo, né, poxa, um símbolo americano como Air Force One, doado por uma ditadura do Oriente Médio, por um país que tem ligações com o Irã e também com o Hamas, isso pode ferir um pouco a credibilidade dos Estados Unidos. Em compensação, o Trump fala que os democratas, que são altamente corruptos, estão reclamando de uma coisa que vai ser dada pelo Qatar por um valor de 400 milhões de dólares, porque os democratas querem que os Estados Unidos gastem o seu próprio dinheiro. Vale lembrar que o Trump está fazendo uma visita e o Trump tem uma série de empreendimentos, inclusive no Qatar. Então, qual que é o medo politicamente falando, né? Que se esse presente do Qatar possa ser visto como uma tentativa de influência do Qatar no governo Trump, sendo que Trump e Qatar não têm ligações somente públicas, mas também ligações privadas. Ou seja, um presente para futuros favorecimentos, por Trump usar a política americana como forma de convencer o governo do Qatar. E aí, pessoal, será que o Trump poderia receber esse presentaço aí do governo do Qatar? Será que o Qatar gosta dos olhos do Trump e por isso está fornecendo esse avião presidencial? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.